Meu nome é Maria Filipa, conhecida como guerreira, libertadora e heroína da pátria brasileira. Nasci sob as correntes da escravidão, e foi somente em 1820 que alcancei a liberdade, tornando-a o tesouro mais precioso de toda a minha existência. A minha jornada me levou à ilha de Taparica, na Bahia, onde desde a juventude me moldei como marisqueira, pescadora e incansável trabalhadora. Foi nos anos subsequentes que, na capoeira, aprendi o poder de brincar e me defender. Trajando saias rodadas, bata, torso e chinela, em 1823, me ergui como líder de um grupo de mais de 40 almas. Dia e noite, noite e dia, eu vigiava nossas praias, com trincheiras contra inimigos, e coordenava nos anos seguintes o envio de alimentos para o interior da Bahia. A minha vida se entrelaçou na luta. Uma batalha pela libertação da dominação portuguesa. Assim, a minha história não ecoa como apenas testemunho de resistência, mas sim a um hino de força da liberdade conquistada. Salve Brasil! Para mim, a cor da pele nada significa, porque eu costumo ver a alma. O que me interessa é o caráter e a capacidade de amar. No mundo em que vivemos de competição e exclusão, esse tipo de sentimento nada significa. Quando eu comecei a apresentar o Fantástico em 1998, muita gente fez movimento dizendo que foi por pressão do movimento negro, não pelo meu talento e a minha capacidade. Se um branco faz, é porque conquistou. Ninguém diz que foi por pressão da sociedade branca. É como se fosse um troféu. Ter a Glória Maria, uma mulher negra, famosa, conhecida, é como se dissessem: a gente demonstra que não é racista, a Glória está ali. Mas vai a Glória Maria pisar na bola e diriam: tá vendo? Isso é coisa de crioulo. Essa semana saiu uma estatística que aponta que 71% das vítimas de homicídios são negras. Levei um susto e pensei, até parece o extermínio de uma raça. Desde o momento em que mexe com a ferida, abre um espaço maior para a discussão. Esse é um caminho. O grande problema de nós negros é a invisibilidade. Você não precisa se preocupar com aquilo que não vê ou acredita que não exista. Um dia como este, mesmo para as pessoas que preferem jogar o assunto para baixo do tapete, ainda que por alguns segundos, ela tem de pensar. E mesmo que a longuíssimo prazo, pode modificar o problema racial. Precisamos ter a consciência de que somos todos iguais. O que precisa ter é a consciência da igualdade, de que o outro é igual a você, para que não exista esse sentimento de racismo, que continue explícito, claro e transparente. Só não existe para quem não é vítima desse sentimento. Eu, Joaquim Maria Machado de Assis, sou um escritor brasileiro, sendo considerado por muitos críticos, estudiosos,
escritores e leitores, o maior nome da literatura brasileira. Já escrevi praticamente em todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Nasci do Morro do Livramento, Rio de Janeiro, de família pobre. Mal estudei em escola pública e nunca fui à universidade. Filho de um descendente de preta alforriada e uma portuguesa, lutei para subir socialmente, abastecendo-me de superioridade intelectual e da cultura da capital brasileira. Por isso, assumi diversos cargos públicos, passando por eles: o Ministério da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas, e conseguindo precoce notoriedade em jornais onde publiquei minhas primeiras poesias e crônicas. Em minha maturidade, reunindo-me a intelectuais e a colegas próximos, eu fundei e fui o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Minhas obras constituem-se em 10 romances, 205 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Sou considerado o introdutor do realismo no Brasil com o lançamento do meu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Livro esse que foi muito importante para as escolas literárias brasileiras do século XIX e século XX. Sou considerado um dos grandes gênios da literatura brasileira. Eu e Eça de Queiroz somos considerados os 2 maiores escritores da língua portuguesa no século XIX. Fui incluído na lista oficial dos heróis nacionais do Brasil e sou homenageado pelo principal prêmio literário brasileiro, o Prêmio Machado de Assis. Nasci em 11 de julho de 1901, em Florianópolis, capital do estado. Sou filha de Catarina de Barros e Rodolfo de Barros. Nunca me casei. Minha família sempre foi muito pobre e meu pai faleceu quando eu ainda era criança. Assim, minha mãe, que trabalhava como lavadeira, foi quem me criou. Concluí os estudos primários e, aos 17 anos, ingressei na Escola Normal Catarinense, atual Instituto Estadual de Educação. Fui a primeira da minha família a completar os estudos. Aos 21 anos, fundei o curso particular Antonieta de Barros, que era dedicado à alfabetização. A educação sempre foi uma paixão, enfrentada com desafios e preconceito racial, de classe e gênero. Mas o objetivo de ser professora foi alcançado. Além da carreira no magistério, também atuo como jornalista, escritora e representante política reconhecida. Escrevi artigos, fundei e dirigi um jornal entre os anos de 1922 e 1927. Minhas crônicas disseminavam minhas ideias, principalmente aquelas ligadas às questões da educação, aos desmandos políticos à condição feminina e ao preconceito racial. Fui uma ativista pelo direito do voto feminino. Me aposentei aos 50 anos, mas continuo ensinando. Acho que vou até o fim da minha vida.
meritocracia não existe. Não adianta ter capacidade sem ter oportunidade. E é preciso pensar em quantos talentos não foram perdidos por falta de oportunidade. A universidade não era pensada para mulheres e nem para pretos. Naquela época, o acesso das mulheres, e especialmente as negras, era extremamente limitado. Fui uma mulher preta, pobre, filha de escravos libertos, que sobreviveu em uma turma do curso de engenharia civil com homens brancos da elite. Foi uma batalha muito árdua e significativa. Imagine como era uma mulher negra tocar a obra da usina Capivari Cachoeira, que é a maior central hidrelétrica subterrânea do sul do Brasil, em um campo no meio do mato. Como diziam, e é verdade, eu andava com um revólver na cintura, e de vez em quando eu dava uns tiros para o alto. Necessitava que outros funcionários homens me respeitassem. Não ergo somente edifícios, mas levanto a voz na luta contra a injustiça racial e a de gênero. Engenharia de resistência desenha um futuro em que o machismo e o racismo desabem como ruínas. Minha obra é um protesto, não são apenas pilares de concreto, mas pilares da minha luta contra o racismo e o machismo. Na construção do futuro, demoli preconceitos com a marreta da igualdade. E em cada estrutura que ergui, desmoronei muros de preconceito racial. Engenheira de aço, mulher de fibra, minha obra é vida. Sou Enedina Alves Marques, a primeira engenheira do Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil. Sou versos que constrói e resistência que impera. Meu nome é Marielle Francisco da Silva, conhecida publicamente como Marielle Franco. Nasci e cresci numa favela no Complexo do Amaré, subúrbio do Rio de Janeiro. Aos 11 anos de idade, comecei a trabalhar de camelô com os meus pais. Fui educadora infantil, empregada doméstica, dançarina. E aos 18 anos, eu tive a minha primeira e única filha, a Luiara. Após a morte de uma amiga próxima, vítima de bala perdida, eu resolvi me dedicar aos direitos humanos, onde prestava auxílio jurídico e psicológico a familiares de vítimas de homicídios e policiais vitimados. Um dos casos que eu ajudei a solucionar foi de um policial civil morto por um colega. Em 2016, fui eleita vereadora do Rio de Janeiro e, como vereadora, eu defendi a justiça racial, segurança pública, sexualidade, gênero, esporte, lazer, cultura. No dia 14 de março de 2018, eu, uma assessora parlamentar e um motorista, voltávamos de um evento na Casa das Pretas, um espaço coletivo de mulheres negras na Lapa do Rio de Janeiro, quando fomos subitamente alvejados. O carro onde estávamos foi atingido por 13 tiros. Estilhaços de vidros atingiram a assessora. O motorista foi baleado e morto. Quanto a mim, fui atingida por 3 tiros na cabeça e um no pescoço. Eu tinha apenas 38 anos quando tiraram a minha vida. Orgulhosamente, fui cria da Maré. Fui brasileira, socióloga, mestre em administração pública. Fui mulher, mãe, pobre, preta, favelada, gay, defensora dos direitos humanos e causas LGBT. Fui defensora da minoria e de grupos socialmente oprimidos. A luta pela vida digna tem que ser lembrada não é de hoje, é de séculos, e o corpo negro até hoje é elemento central na reprodução da desigualdade. Este projeto é muito importante, e eu, Marielle Franco, estaria muito feliz em estar aqui hoje,
porque a minha trajetória, a construção da minha vida existe porque os nossos passos vêm de muito longe. Minha família é de gente artista. Os da Silva sempre foram conhecidos por expor as suas obras de arte nas feiras do Embu das Artes. Também não é para menos. Minha mãe, Dona Maria Trindade de Almeida Silva, era uma exímia bordadeira. Além disso, também era poetisa, escultora e pintora. Mineira de Campo Belo, vim para São Paulo aos 3 anos de idade. Aos 12 anos, parei os meus estudos e só retornei neles aos 37. Nesse meio tempo, aprendi o ofício de bordadeira de minha mãe, até que consegui um emprego numa fábrica com 19 anos. Fui autodidata, explorei diversos materiais, tintas, tinta a óleo, carvão e todas as outras coisas que eu poderia pintar. Colocava até cabelo nas minhas obras, para dar profundidade. Fiz da Praça da República minha galeria, e assim ganhei o mundo com as cenas do meu cotidiano, onde negros ocupavam lugar de lazer e destaque, tirando a ideia de que negros apenas trabalhavam em sua vida. Consegui viver apenas de arte a partir dos meus 32 anos, quando dela tirava o meu sustento e também ajudava meus irmãos a alçarem voo. Uma batalha perdida para o câncer me fez partir cedo dessa terra. Mas enquanto enfrentei a doença, nunca deixei de pintar. Pintei as cenas do cotidiano, as ambulâncias, os hospitais, e também pintei a minha religiosidade nos centros espíritas e de candomblé. Parti aos 39 anos de idade. Eu sou Maria Auxiliadora da Silva, mulher preta e pintora conhecida mundialmente. E minha carreira artística começou lá na década de 70, no teatro e na TV. Eu conquistei o público brasileiro através do meu humor irreverente e, é claro, meu amor, do meu carisma. Vera Verão é muito mais do que um personagem. Ela é uma entidade que existe dentro de mim desde que eu era pequenininho. E ela serve para quebrar os padrões e levar diversidade para a televisão brasileira. Eu estudei, tá, meu amor? Fiz faculdade de artes cênicas, educação física e balé. No auge da minha fama, todos me queriam. Eu até namorei um jogador de futebol muito famoso. Mas me assumir, meu amor, pra me assumir tem que ser muito homem. O vírus do HIV me pegou. E eu tive que aprender na minha pele que família é quem a gente escolhe. E eu tinha escolhido a minha família. A minha família era a televisão. Eu, no auge dos meus 50 anos, enfrentei tudo isso sozinho. Jorge Fernando dos Santos. Me chamavam de humorista brasileiro. Eu estive no auge da forma. Eu sou fina, rica e gostosa. Quem é você na fila do pão, meu amor? A Vera chiquérrima. Charles Elizabeth, me tire daqui, pelo amor de Deus. Você acha que eu vou aceitar isso, querida? Epa, epa! Bicha não, meu amor. Eu sou Vera Verão. Sou Dandara dos Palmares. Fui quilombola e lutei com muita garra e força para defender o meu território e o meu povo. Acredita-se que eu tenha nascido no Brasil, que a minha mãe tenha sido uma mulher africana escravizada e que ainda muito pequena fui levada para o Quilombo dos Palmares, onde eu me criei. Fui uma liderança guerreira dos palmaristas. Os historiadores sabem pouco sobre mim, mas um destaque da minha história
eu fui casada com o Zumbi dos Palmares. E com ele, eu tive 3 filhos. Liderei soldados palmaristas na Guerra dos Quilombolas contra os portugueses. Além disso, atuava na manutenção do quilombo, ajudando na colheita e na caça. Até que em 1694, os portugueses finalmente conseguiram me capturar, como há muito tempo eles já vinham tentando. Mas eu me recusava a ser escravizada. Então me joguei de um penhasco e esse foi o meu último grito de liberdade. Em 24 de abril de 2019, fui incluída no livro de Heróis e Heroínas da Pátria por meu papel em Palmares. Minha inclusão se deu por meio da lei de número 13.816. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. O maior nome da literatura brasileira. Escrevi em praticamente todos os gêneros, sendo poeta, romancista. E aí, você tá nervosa, Lê? Eu tô nervosa. Ai, Glória, me ajuda. Desde o momento em que mexe com a ferida, abre um espaço maior para a discussão. Sou Enedina Alves Marques, a primeira engenheira do Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil. Sou versos que constrói e resistência que entrega. Gente, vida de ator. Não, tem o diafragma, mas tem esse músculo. E aí, tipo, você tá ali cantando, atuando. Se você dá uma balançada. Exercício. Aqui, tudo bom? Olá, Segundo dia. Segundo dia de gravações, estamos aqui à flor da pele. A Erenheira acabou de gravar. A Erendira, mentira. Oi, gente, eu sou a Gleice Garcia, interpreto a Enedina Alves Marques e convido vocês a assistir o nosso curso. E aí, Enedina? Estou maravilhosa. Ansiosa? Ansiosa, nervosa, com medo de travar o texto, mas com fé vai dar certo. Por que você escolheu essa personagem? Eu escolhi essa personagem porque me representa muito. Sou formada também em engenharia civil e a Enedina foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil. Então é uma referência para mim.